relatório. Isso aí é o relatório do Banco Central, doutor, que deu ensejo, né, a todas as medidas cautelares. Acredito que o senhor e o investigado também já tenham tido acesso a esse documento, né? Vou começar aqui, vou dar início. Comigo, o juiz instrutor e o desembargador instrutor do gabinete do ministro Toffoli, meu chefe, coordenador da coordenação dos tribunais superiores, Alain, o escrivão da delegacia em que eu trabalho, doutor Ubiratã e doutor Joaquim, ambos do Ministério Público Federal, responsáveis pelo caso, e, por fim, o Wilker, que é o perito do caso. Vou fazer consignar, com a licença, né, da defesa, que o doutor Toffoli, ministro Toffoli, decidiu que seria feito o depoimento e, em seguida, caso necessário, a acariação do senhor, com os demais, né, presentes aqui nesse ato. Bom, falando dos direitos do senhor, o senhor está sendo ouvido como investigado. Isso é um depoimento preliminar. Isso não exclui a próxima oportunidade que o senhor será ouvido. Então, o senhor já fica de antemão, a defesa de antemão já é avisada sobre isso. O senhor tem direito a estar aqui na presença dos seus defensores, dos seus advogados, e tem direito também a permanecer calado. Então, caso o senhor se sinta desconfortável para responder alguma das perguntas, o senhor tem todo o direito de permanecer calado. Uma questão relevante aqui é que, para o nosso caso, para a nossa investigação, nós não estamos discutindo o mérito da liquidação do banco do senhor. Nós não vamos entrar, nós não vamos se aprofundar nisso. Eu acredito que o senhor esteja discutindo isso em outras esferas. Então, aqui vai ser mesmo a questão da Tirreno. A gente não vai ampliar o escopo da nossa investigação, que é justamente o que está aqui aí nesse relatório. Tá certo? Okay. Posso iniciar as perguntas? Pode. Senhor Porcaro, inicialmente, eu gostaria que o senhor comentasse com quem, no banco do senhor, o senhor tratava da venda dessas carteiras, da aquisição desses créditos da Tirreno, como surgiu, para que o senhor desse uma contextualizada, como surgiram esses créditos e como foram emitidas as CCBs que foram, em seguida, cedidas, não é isso, ao BRB. Bom, boa tarde. A gente, desde 2019, a gente iniciou com originação desse produto de crédito consignado. Então, foi criada uma equipe, na época trazido pelo meu ex-sócio, que era o Augusto Lima. Ele formou uma equipe lá dentro do banco para poder fazer essas originações desses créditos. Ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo esse produto, foi crescendo, e a equipe foi aumentando, o banco foi aumentando também de tamanho, de patamar e até de volume de originação. Eu, como presidente, obviamente não entrava nos detalhes, seja da originação, seja de qualquer questão operacional do consignado, mas eu participava sempre das transações que a gente fazia, que a gente passou a fazer desde 2020 ou 2021, de cessão de carteiras para investidores. A gente realizou ao longo desse período, desses últimos anos, várias sessões para diversos investidores das carteiras que a gente originava, principalmente com o produto Crédito Cesta, que era o principal. As carteiras originadas, né, com relação à Tirreno, elas têm uma particularidade, porque a Tirreno ela foi criada, salvo engano, em dezembro, né, de acordo com o ato constitutivo da empresa, e ela não foi originada, né, por correspondentes,
Sim. por empresas do Grupo Master. Os créditos vieram de outro, Sim, né, de outros originadores. Então, o que eu gostaria de perguntar de forma mais objetiva é se o senhor, quando que o senhor tomou conhecimento da Tirreno, porque o senhor era o presidente do banco, Sim, e gerou um volume enorme de dinheiro para o senhor. claro. Né? Eu acredito que, por exemplo, se não passou por um setor de compliance, os créditos, como leva a crer, eu não tenho, isso eu vou, né? O senhor sabia do dinheiro, controlava a entrada dos seus do seu banco. Então, assim, eu gostaria de saber como surgiu a Tirreno, né? Quem apresentou esse produto para o senhor deu o ok para a compra desses créditos. Então, eu gostaria que o senhor fosse um pouquinho mais objetivo. Desculpa, eu alonguei um pouquinho, porque é importante contextualizar de como que a gente chegou nessa questão. A gente vinha planejando uma mudança de rota ali no final de 2024, em razão de diversas questões que estavam acontecendo mercadológicas, de mudança de regulação que aconteceram, que pressionaram os canais do banco de distribuição. Então, naquele momento ali, no final do ano de 2024, início do ano de 2025, a gente estava num planejamento novo, que já seria um negócio que a gente estava engendrando com o Banco BRB. Então, nesse momento, na decisão de expandir a nossa originação e de trazer um portfólio maior do que a gente tinha e que a gente vinha trabalhando nos últimos meses, foi trazido esse negócio. Na época, não sabia nem o nome Tirreno, na verdade, eram as pessoas, que eram pessoas que tinham experiência de mercado, que já tinham trabalhado com banco, já trabalhavam com banco, e queriam trazer um volume para a gente poder aumentar o volume nessa nova fase que a gente teria com o BRB. Foram essas pessoas que trouxeram esse produto e apresentaram para o senhor? Na verdade, a gente já estava muito inserido nesse contexto do consignado, né? O banco já estava relevante nisso. Então, são pessoas que já trabalhavam dentro do... Quem são essas pessoas? O senhor pode nominá-las, por favor? Que trouxeram? Ou trouxeram a Tirreno, que ofereceram os créditos da Tirreno para o senhor. Na verdade, quem trouxe o negócio foi o dono, que, na verdade, ele era sócio da Cartus e acabou criando a Tirreno para poder fazer esse projeto, desvinculado dos sócios anteriores dele, que é o Henrique Pereto. Sim. Então o senhor Henrique apresenta ao senhor esse portfólio de créditos, não é isso? E tem uma situação com relação a Tirreno, que, inclusive, foi o que vinculou o senhor a essa empresa, que é o fato de que um dos diretores, ou o diretor da Tirreno, é um ex-empregado do Banco Master, que é o senhor André. O senhor tinha conhecimento disso, à época que o senhor realizou o negócio? Não, na verdade, eu não conhecia o André anteriormente. Eu fiquei sabendo posteriormente que ele tinha trabalhado no banco. Mas, como eu disse, esse ambiente ali do consignado, de originadores, de pessoas, era um ambiente que funcionava ali operacionalmente dentro do banco. Então, eram pessoas que tinham trabalhado, seja como parceiros, ou seja como funcionários, que trouxeram esse novo negócio, ou nova opção de originação de créditos para a gente. E o banco do senhor, né, que é um banco de médio porte, ele mantinha, nessa época da Tirreno, mantinha estrutura formal, segregada, de gestão de risco, compliance e jurídico? Existia? Sim, com certeza. E, então, assim, existindo, né, essa estrutura segregada, o senhor pode me apontar quem eram as pessoas responsáveis? Por exemplo, o senhor Luiz Antônio Bull, ele era diretor de quê? Qual era a função? Ele atuava em alguma dessas áreas? O Luiz Bull, ele era responsável pelas áreas que abarcavam a parte de compliance e jurídico também, e o outro diretor, que era o Ângelo, na parte de controladoria, na parte operacional aí, de tesouraria e controladoria. São as duas pessoas principais do banco, além de mim. Então, essas áreas de gestão de risco, compliance e jurídico, eram de atuação desses dois diretores, do senhor Luiz Antônio Bull e do senhor Ângelo. Correto. Félix, certo? E esses créditos,
eles passaram por essas áreas para serem aprovados? Houve uma aprovação? Acredito que sim. A gente tinha um processo operacional desenhado com manuais e procedimentos que envolviam desde a originação de carteiras quanto para a cessão de carteiras, que era algo que a gente já fazia com por muitas vezes a gente fez sessões de carteiras. A diferença nesse caso é que a gente estava com uma originação já vindo de terceiros, foi a primeira vez que a gente tinha. Então, de certa maneira, acho que a gente estava testando ali, o pessoal operacional testando como que seriam os instrumentos novos, uma vez que a originação não era originada na ponta já por nós. Então, a originação por terceiros, a Tirreno foi a primeira empresa que fez isso para o banco do senhor? Na verdade, de aquisição de carteiras já originadas, sim. Sim, então foi a primeira experiência. Creio que sim, em volumes maiores, sim. Pode ser que a gente tenha feito no passado em volumes menores, mas em volumes maiores, sim. Sim, tá certo. E essa questão do compliance, né? Porque assim, quando a gente lê o contrato, e quando a gente compara com os documentos que surgiram depois do Banco Master, vê-se nitidamente que não foram recebidos os documentos antes da cessão dos créditos. Os créditos eles foram transformados em cédulas de crédito bancário, um título executivo que é de responsabilidade do banco, né, cuja autenticidade é da responsabilidade da instituição financeira, foram transformados, as carteiras foram transformadas e foram encaminhadas, foram cedidas ao BRB. E, pelo contrato, o que me parece é que, de fato, não houve essa checagem rigorosa que o senhor acaba de me descrever. E a minha dúvida é, esse controle das entradas, quem fazia esse repasse das informações para o senhor? Quem mostrou esses contratos para o senhor? Eram os dois diretores? Havia uma outra figura? O tesoureiro do banco, ele te encaminhava os recebimentos relativos a essas carteiras, que é o senhor Alberto Félix? Não, na realidade, eu tratei dos contratos macro da transação, que era uma transação que a gente adquiria portfólios, volumes de portfólios, e que a empresa teria, ou os subrepresentantes da empresa teriam um tempo ali para poder entregar toda a documentação pertinente às operações, e nós nos resguardamos de todas as cláusulas e questões para algum vício documental. Então, o senhor não tinha conhecimento, por exemplo, dos processos que foram submetidos às carteiras da Tirreno, porque o senhor aparentemente me disse que existia um procedimento obrigatório de compliance relativo às carteiras de crédito, que era obrigatório, que deveria passar por uma gestão de riscos, é isso? Gestão de riscos, de compliance? Isso geralmente segue um trâmite normal lá dentro. Assim, apesar de ser uma experiência nova, que o senhor está me dizendo que era uma experiência nova, seria obrigatório esse transcurso, não é isso? Com certeza. Na verdade, não só por nossa parte, como por parte também de quem estava adquirindo a outra ponta. Acho que Quais seriam, no entender do senhor, e aí eu peço essa explicação, porque eu não sou técnica, né? Então, no entender do senhor, uma visão técnica, né, como um dono de banco, quais são os requisitos obrigatórios para aprovação de uma carteira de crédito? Depende do tipo de carteira. No caso de uma carteira de consignado, eu entendo que tem que se averiguar se tem um limite disponível para aquela concessão, e tem uma série de documentos que, me desculpe, eu não tenho os detalhes técnicos. Assim, mas para serem compradas pelo banco do senhor, elas teriam que passar por quais averiguações? Acho que análise de crédito e uma análise de compliance, basicamente. A origem da empresa, né, a forma
como ela era constituída, isso importaria também na gestão do SIM? Na verdade, ali funcionaria, a gente faz um cadastro de correspondentes, de pessoas que originavam já carteiras para o banco. Então, ao que eu entendo, a figura ali da pessoa que estava na negociação, inclusive, já era parceiro do banco por meio de uma outra empresa. Então, importa sim, então o banco tinha o cadastro de quem fazia a originação, mas a gente não corre o risco da empresa originadora. Na verdade, o risco é o crédito final. Entendi. E aí, a questão toda é porque essas carteiras elas foram transmudadas dentro do banco. Houve a emissão de um título executivo que atesta a veracidade de um crédito, de créditos que aparentemente não haviam sido nem documentados. E aí, assim, assim, a mesma pergunta que eu fiz relativa à origem dos créditos, eu faço com relação à emissão de títulos de crédito executivos, em que existe uma obrigação legal. Ele só pode ser emitido por uma instituição financeira. Quais são assim, os requisitos mínimos de compliance, de regras de compliance mesmo, de due diligence? O senhor me desculpe aí a falta de governança. Quais são os requisitos mínimos para que uma instituição financeira possa fazer a emissão dessas CCBs? Porque, assim, pelos documentos que a gente tem, eles não foram cumpridos. Eu entendo que sim. Na verdade, para cada tipo de carteira e cada tipo de portfólio, você tem um checklist. Isso não é fora do usual. A gente tinha, quando você tem instrumentos de crédito que são feitos entre instituições que não são instituição financeira, geralmente eles não têm emissão de uma CCB. Eles podem ser regulados por meio de contrato, né? Assim funcionam várias entidades que fazem a originação de crédito consignado sem a emissão de um título de CCB. No momento que esse crédito ele passa do mercado não financeiro, né, entre instituições não financeiras para o mercado financeiro, é necessário, é obrigatório que se emita um título de CCB, seja para registro dentro do próprio banco, seja para um transacional. Então, na verdade, a CCB ali é uma formalização de um crédito, um portfólio que já existia no ambiente fora do ambiente bancário. Então, nesse negócio com a Tirreno, inclusive, uma vez que estava trazendo para o ambiente financeiro, era obrigação do banco, poderia ter sido feita, inclusive, em outra instituição financeira, a emissão, a gente acabou fazendo internamente a emissão desses títulos de CCB. Perfeito. Então, o senhor confirma que o senhor Henrique Souza Pereto era um parceiro de longa data? O senhor já tinha feito outros negócios com ele? Não diretamente, eu já o conhecia, a gente já tinha conversado por algumas vezes em alguns outros anos, mas não acredito que a gente não fez nenhum negócio especificamente. Ele fez, sim, negócio com o banco, mas não diretamente comigo. E o senhor sempre se comunicava com o senhor Henrique Pereto? Quando iniciaram, porque foi em janeiro que iniciaram essas operações com a Tirreno, e em maio, acredito que em maio, já começaram, né, a haver existe uma demanda pela documentação, pelo Banco Central. E aí os senhores começaram a conversar, havia diálogos? Sim, eu na verdade, até o início da transação, fazia muito tempo que eu não o encontrava. Depois que começou a surgir essa demanda de documentação, que eu entendi que havia problema de vício ali de documental, aí sim a gente teve alguns encontros e conversas para que isso pudesse ser sanado, né? A nossa primeira tentativa era receber a documentação da carteira, que no momento que a gente viu que poderia demorar ou que não estava a contento do que era o banco, a gente executou a cláusula ali de gatilho para poder desfazer a operação. Sim. E aí, mesmo os senhores tendo utilizado essa cláusula de cartilha, a gente percebe que continuaram as negociações. Então, pelo menos pelos dados aqui que estão no relatório sucinto das ocorrências, após essa notificação que o senhor menciona agora,
que aconteceu no dia 2 de abril de 2025, o senhor fez a aquisição de pelo menos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pelo menos mais 10 contratos, totalizando, acho que, sim, se foram 4 bilhões que o senhor pagou aqui, aproximadamente, então uns 8 bilhões gerou de saldo para o senhor. Não, sim, doutora. Eu entendo que a maneira como foi colocada aqui parece que existiu uma grande fraude e um grande problema, só que não é o fato, né? Naquele momento, ali em abril, a gente estava cobrando e pressionando um parceiro para trazer documentação no âmbito usual de negócio. O Banco Central me fez uma comunicação em março, de 17 de março, pedindo para que a gente explicasse quais eram esses novos originadores e o que a gente já tinha feito. E foi o que a gente entregou. Então, na verdade, não existia uma determinação ou não existia o entendimento de que havia um problema real com as carteiras. Existia era uma cobrança nossa para que a gente tivesse a documentação toda feita. No momento em que a gente entendeu, eu acredito que foi ali em maio, que a gente entendeu com o BRB que realmente estavam faltando documentos, a gente não conseguia essa documentação completa por parte da Tirreno, aí sim a gente assina um contrato naquele momento para poder fazer o desfazimento, e a partir daí a gente não tem mais nenhuma negociação com a Tirreno. Nesse período aí, a gente estava cobrando num ambiente normal de cobrança. Depois da descoberta dessa questão com a Tirreno, o senhor consegue fazer novos negócios com o BRB de cessão de ativos? Depois da descoberta com a Tirreno, sim, a gente continua no rumo normal dos nossos negócios, cessão de outros tipos de ativo, e encerramos essa questão com a Tirreno ali. O senhor se recorda mais ou menos do valor dos ativos que foram negociados após a questão da Tirreno? Não, não me recordo. Não me recordo. Ótimo. Então, o senhor seguiu, e aí o senhor fala, né, que o senhor recebeu uma notificação do Banco Central em março para que o senhor apontasse quem era o originador. Sim. E o senhor deve ter conhecimento da resposta, que a resposta foi encaminhada de maneira equivocada para o Banco Central. O senhor acha que isso prejudicou o processo de fiscalização? Porque não. No momento que o senhor está originando uma carteira, o Banco Central, o senhor é uma instituição financeira, o senhor está ali emitindo CCBs, que tem todo um título, que tem toda uma credibilidade, gozam de uma autenticidade. E aí o Banco Central pergunta ao senhor, em março, quem eram os originadores. O senhor responde que é um terceiro. O senhor acha que isso atrasa o processo de fiscalização? Eu acho que não, doutor. E aí, eu espero muito que exista uma grandeza aqui dos senhores para poder olhar um outro lado da moeda. O próprio Banco Central ele relata aqui, desde 2024, que ele me audita diariamente todas as operações do banco. Todas. Diariamente. Ele mesmo, aí não sou eu que estou falando. O próprio Banco Central fala isso. Não sei se nesse relatório ou algum outro relatório. A conversa com o Banco Central era diária, várias vezes ao dia. Quando ele me faz aquela pergunta, dentro do sistema, foi respondido ali às associações, porque tinha sido contratadas associações para fazer a cobrança dessa carteira. Como eu disse no começo, existia uma estrutura terceirizada dentro do banco para poder fazer esse negócio do consignado acontecer. Então, como era uma coisa nova, a gente não tinha estrutura própria. Então, logo que se faz o negócio, se contrata as associações para fazer a cobrança. Provavelmente, dentro do sistema, ali já estava registrado como sendo as associações. Então, a resposta ela não foi equivocada nesse sentido. O Banco Central não pediu para aprofundar oficialmente, mas a gente debateu, e as equipes debateram ao longo dos meses todos, não sendo, depois da nossa resposta, emitida nenhum comunicado para o banco para falar, para perguntar, para aprofundar, para falar que se tinha algum erro com relação àquilo. Então, eu não acredito que isso atrapalhou. Isso foi uma resposta de uma pergunta superficial com uma resposta superficial num ambiente ali que ainda era um negócio normal. Quanto a isso, essa questão das respostas, né, porque o BRB ele foi feita a mesma pergunta ao BRB, quando justamente se percebeu que a resposta do senhor ela não era adequada, já que os CPFs eles, né, adivinham de várias regiões do país, e aí são encaminhados os contratos, né, vem à tona a questão da Tirreno, a empresa. Mas a pergunta para o Márcio ela foi uma pergunta superficial, e a resposta também foi ali dentro do que estava cadastrado no sistema. Quando o BRB
se manifesta com relação a isso? O senhor Paulo Henrique, eu acredito que os senhores têm uma relação, né? Eu acredito que por todos os negócios, né, que estavam em andamento. O senhor Paulo Henrique comenta isso com o senhor? Que foi demandado com relação a terreno, às documentações? Sim, esse assunto começa, a gente não tem uma comunicação formal, mas um assunto que começou a permear as relações, porque ele estava sendo cobrado, acredito, internamente, até pelo próprio Banco Central, de completar as informações, e aí que a gente entra em ação para poder entender, para poder reunir com as pessoas e tentar buscar as informações para poder completar e regularizar a parte documental. Então, o senhor atua no momento para auxiliar o senhor Paulo na produção das respostas, que seriam encaminhadas para o BRB ou não? Da resposta eu não me recordo. Eu me recordo de atuar para tentar resolver a situação. Mas não acredito que eu tenha ajudado em respostas do banco, a não ser que existissem dúvidas com relação ao próprio negócio. Já adiantando um pouco com relação às soluções, né, que foram dadas, as carteiras que o senhor cedeu ao BRB, elas foram cedidas sem coobrigação do Banco Master. O senhor cedeu até para não haver uma exposição do limite de exposição ao BRB, enfim, é isso que consta no relatório. Né? Sim, mas esse tipo de negócio, no contrato, a gente responde por vícios documentais. A gente não corre o risco do crédito, mas se existir um vício documental, e ali mais do que um negócio normal nosso, porque quando era uma originação nossa, a gente tinha muita convicção de ter todo o passo a passo. Nesse caso, mais ainda, a gente responderia por vícios documentais, por isso a gente deixou muito bem resguardado na outra ponta, que se existisse algum vício, a gente não só executaria a cláusula ali para poder desfazer a operação, como quem comprasse também subrogaria nos mesmos direitos. Então, isso foi previsto já em contrato em razão disso mesmo. E aí, a outra dúvida que existe um extrato, esse extrato aqui do Banco Master, de uma conta, e a dúvida que surge quando nós lemos o relatório é se essa conta era uma conta escriturária ou se existia, de fato, esse saldo aqui. Claro que existe, estava no balanço e no fechamento de balancetes e do balanço do banco. É uma conta reserva que a gente chamou ali, e essa conta e esse extrato ele prova o nosso ponto. A operação ela não foi executada. Quando a gente consideraria que ela seria executada por completo quando a gente tivesse toda a documentação, e aí sim a gente registraria na Receita, faria todo o registro normal de uma transação, tanto da compra quanto da venda. Então, ficou numa conta transitória ali do banco, que foi compartilhada, inclusive, com o Banco Central, que, no balancete, ali no balanço de fechamento, no dia 15, quando eles fazem um informativo sobre isso, eu vi no relatório, a gente já tinha mandado formalmente o balancete nosso de fechamento do banco. Já existia até uma discussão sobre isso, porque era uma conta transitória justamente porque a gente aguardava a conclusão ou não da transação. Então, eu vi ali também falando que o registro contábil não tinha sido feito da maneira correta. O próprio Banco Central, inclusive, indicou na época, porque eu não sou perito em contabilidade, mas existia algumas formas de fazer a contabilização e, no nosso entendimento, a gente tinha feito da maneira correta. E acho que, se eu não me engano, houve até uma mudança ali, depois de uma indicação do Banco Central, uma pequena mudança na maneira da contabilização disso. Mas a contabilização não ter sido feita com a Receita e não ter sido apurado o prêmio pelo banco é a maior prova que a gente esperava, a operação não se concretizou. Eu não sei como é que funciona, de fato, eu não conheço a estratégia de negócios que era adotada pelo senhor, mas, hoje em dia, mesmo um cliente pequeno tem um gerente de conta. Né? Eu recebo um salário que é extremamente médio, e tem um gerente que cuida da minha conta, me oferece produtos. E, mesmo pelo contrato que foi assinado, o contrato previa rendimentos nessa conta. Era uma conta reserva remunerada, pelo que eu entendi que foi criada. Porém, eu não consigo enxergar nenhum
rendimento aqui. Os valores que são colocados, eles são correspondentes aos valores que estão no contrato. O senhor acha isso um padrão da instituição financeira? Essa revisão... Eu não vou saber te responder tecnicamente no detalhe contábil, mas eu sei que era uma conta reserva remunerada, que foi acordado. Depois, operacionalmente, seria mais fácil do que fazer um depósito em CDBs. Na verdade, uma questão operacional. Não entendo que houve prejuízo nisso. O senhor fala dessa notificação, do desfazimento, né, de todos esses acordos que ocorreram aqui do dia 7 de janeiro até o dia 23 de março. O senhor notificou, a Tirreno aceitou o desfazimento dos negócios, e a cláusula contratual para isso era a devolução do dinheiro no primeiro dia útil. Nesse momento que o senhor, por iniciativa própria, faz essa cessão de direitos, ou faz essa notificação, em tese, os direitos já eram do BRB, que o senhor já tinha cedido, né, o BRB já tinha todos esses direitos, inclusive essa notificação, em tese, foi feita por uma pessoa que não tinha esse poder de notificar a Tirreno, mas havia uma cláusula prevendo a devolução desse dinheiro. Essa devolução ocorreu porque o saldo, a posição do saldo aqui, em 4 de junho, é de 6 bilhões, continuou, assim, não houve devolução de dinheiro. Depois houve, né? Mais para frente houve. Mais para frente, a Tirreno devolveu o dinheiro para o senhor ou para o BRB? Não. Mais para frente, a gente assina contratos e aí inicia-se a devolução para o BRB e a recompra das carteiras do BRB. A outra dúvida que me gera... Então, até hoje, o dinheiro estaria lá. Oi? Salvo, se não fosse a liquidação do banco, esse dinheiro ainda estaria lá. Porque as tranches, o BRB faz um desfazimento em forma de tranches mensais, que vão começar o pagamento agora em janeiro. Então, esse dinheiro aqui permaneceria no caixa do Banco Master? Permaneceria, mas depois a gente acabou acelerando isso, essas trocas. Foi feito um contrato, se não me engano, na época do próprio BRB, direto com a Tirreno, e de outra parte com o Master. E aí a gente acabou acelerando, e no final a gente tinha feito a troca completa, ficou faltando formalmente a transferência de, se não me engano, 1,4 bi de ativos, que tinha garantia ali para poder fazer. O senhor está falando relativamente ao prêmio ou relativamente a isso aqui? Porque, assim, eu entendi que o senhor devolveu o prêmio. Ou dentro do prêmio, ou o senhor devolveu tudo? Devolvemos esses valores mais o prêmio. O senhor devolveu esses valores mais o prêmio? Sim. Mas o dinheiro continuou na conta, então? Não, depois ele foi baixado, claro que não. Esse extrato é de junho. Sim. A operação tinha sido, uma parte da operação com a Tirreno, não o BRB, tinha sido desfeita em março. Não. Foi em abril. Em abril. Ali a gente começa fazendo notificações, mas que ela começa a ser desfeita mesmo foi em julho. Não, mas a notificação que os senhores fizeram a Tirreno de desfazimento com aceitação, inclusive, sim, mas é um se deu meses normal. Antes. Sim, mas é um trâmite normal de negócio, né? A gente notifica, e aí depois eles contra-notificaram, a gente se reuniu, falando contratualmente, o senhor teria condições, o banco teria condições de ter se ressarcido, o Banco Master, imediatamente, o dia seguinte, é o que estava no contrato. Sim. Quem impediu que isso fosse feito e que isso ficasse na conta? Foram negociações comerciais ali, porque também até esse momento, doutor, não se tinha noção que não teria documentação. A gente estava pressionando ali para poder receber a documentação e continuar com a carteira. O interesse era que o negócio continuasse. Entre o Master e a Tirreno, entre o Master e o BRB, entre o BRB e a Tirreno, quem é que estava nessa mesa de negociação? Acho que todos, né? Todos estavam conversando. Essa é a pergunta. Então, houve uma tratativa comercial normal de um negócio desse tamanho. A gente notifica, eles contra-notificaram, a gente sentou na mesa, etc. É que parece um pouco fora do padrão que 2 bilhões fiquem flutuando numa conta quando o banco já poderia ter recuperado esse valor. Flutuando, o recurso estava... A gente não liberou nenhum recurso para a Tirreno, o recurso estava dentro de casa do Banco Master. Tanto que não teve prejuízo para o BRB, esse negócio todo que a gente está tratando, a gente não cobrou nenhum cliente na ponta, então não tem nenhum cliente que teve qualquer tipo de prejuízo. Fala que não teve prejuízo para o BRB porque esses créditos foram trocados por outros. Porque a gente devolveu o dinheiro e depois eles recompraram outros ativos nossos.
Então, ou seja, a operação não foi concretizada. Então, não existiu o famoso 12 bilhões, ele não existiu prejuízo para sequer um cliente na ponta final, porque a gente não cobrou. A gente só cobraria quando colocasse na receita, aí sim entraria para o nosso sistema de cobrança os clientes individuais, e para o BRB, se a gente não tivesse desfeito a operação. Outra pergunta já, a partir da sua afirmação. Quer dizer que os tomadores de crédito ganharam aí um espaço de waiver de 3, 4, 5, 6 meses. Eles não tinham obrigação de pagar, embora tivessem assumido essa obrigação contratualmente em tese na ponta. A gente estava debitando os valores ali da conta da própria Tirreno. Então, ou seja, do valor a pagar que a gente teria no final, se eles cobraram lá na ponta, se eles receberam ou não, dentro do próprio contrato com a Tirreno, quem suportaria o risco de crédito durante esse período de concretização do negócio era a ponta, não era o master. Então, o valor integral das parcelas, você vê na conta dele, era baixado ali para poder fazer frente às parcelas durante esse período. Então, ou seja, a gente não liberou nada para Tirreno e não fizemos nenhuma cobrança para o cliente, não. Por isso que eu falo que não teve ninguém com prejuízo nessa história, né? Outra dúvida que eu tenho, o senhor acaba de mencionar a questão do Henrique Pereto, que o senhor conhecia, que ele trouxe esse produto para o senhor deu o aval, deu o ok, não é isso? Sim. Sim, né? O senhor acompanhava a entrada de dinheiro, acho que isso... Sim, né? E do outro lado, como foi conseguir esse negócio? Como foi que o senhor negociou com o BRB a cessão dessas carteiras quase imediatas para o BRB? O senhor discutiu com o senhor Paulo Henrique? Quem aproximou o senhor e o Paulo Henrique para essa tratativa relativa a essas carteiras? Verdade, eu já o conhecia, a gente já vinha fazendo negócio há quase um ano, diversos negócios, e aí vale lembrar, né, ele pode falar mais do BRB do que eu. O BRB, quando a gente se conhece ali em 2024, no princípio de 24, ou no meio de 24, o BRB era um banco que não estava dando resultado coerente com um banco de mercado, e depois que a gente começa a fazer negócio, ele começa a dar resultados, porque o Banco Master estava com uma boa originação de produtos, a gente fez diversos negócios, então esses novos negócios ali da Tirreno estavam na esteira dos negócios que a gente já vinha fazendo já no ano anterior, não foi uma novidade. A única novidade era o de terceiros, e não uma originação própria. E aí sim a gente acabou tendo que desfazer e não concluir a operação. Mas o senhor notificou o senhor Paulo Henrique que essa carteira da Tirreno era relativa a um originador diverso do Banco Master ou não? Não. O senhor seguiu o negócio como... Seguiu, acho que houve conversas com o próprio Banco Central, que a gente iria iniciar. Como eu disse, o Banco Central acompanhava diuturnamente o banco. Esse negócio da própria Tirreno, antes de iniciar, foi comentado com o Banco Central, como cada passo que a gente tomava no banco, ele foi comentado com o Banco Central. Então, e aí a surpresa de tudo que aconteceu, porque o Banco Central estava lá dentro, o Banco Central me notifica em março, e aí, de repente, no 17 de novembro, eu sou preso, sem nenhuma outra pergunta depois de março. É a dúvida que fica para mim, porque o Banco Central não só sabia, como acompanhou esse processo da aquisição da Tirreno, da venda para o BRB, das trocas que foram feitas, do desfazimento e não conclusão da operação. Na verdade, isso tem só um delay, porque ele pergunta ao senhor, em março, quem são os originadores. Então, se o Banco Central tivesse ciência, ele não precisaria perguntar. O senhor não concorda comigo? E a outra questão... Sabe quantas comunicações eu tenho com o Banco Central em um ano? Eu estava fazendo a conta ali, quase 400 de cartas sobre esse tema, tem uma. Sempre que eles haviam dúvidas de outros créditos, eles perguntavam, eles aprofundavam, eles mandavam fazer marcações. Olha, esse ativo aqui não é bom, tem que marcar para baixo. Isso é a rotina do banco, é o dia a dia. O banco tem ativos que a gente faz que são bons, tem ativos que são ruins, o Banco Central está ali e fiscalizava o banco diariamente. Ele próprio reconhece que no ano de 2024 repassou toda a carteira e mandou fazer vários ajustes em diversos ativos de crédito nosso, o próprio Banco Central. E a gente, obviamente, sempre seguiu e obedeceu o que o Banco Central fazia. Sobre esse caso não foi pedido nada. Nada, além dessa carta de março. Sim, mas o senhor concorda comigo? Se ele te pergunta em março, em janeiro, quando inicia, ele não tinha ciência. A gente tinha conversas sobre esse tema diariamente,
com a área de supervisão. Eles mesmos reconhecem, no relatório do dia 18 de abril, que acompanha o banco diariamente, todas as operações. Não tinha nada que acontecia no banco que o Banco Central não acompanhasse ou que não soubesse. Então, o BRB também estava ciente de que os créditos dessas novas carteiras, essas novas CCBs que estavam sendo cedidas, o originador seria Tirreno. O BRB também tinha essa noção. Não sei se no início sabia que o nome era Tirreno, mas tinha noção de que eram créditos de terceiros, que a gente estava iniciando um novo tipo ali de produto e tipo de originação. Vou ler aqui a pergunta, uma próxima pergunta. Não, se bem que ela é já repetida de tudo que já foi perguntado ao senhor. Se o senhor, essa pergunta, se o senhor fosse presidente do BRB, né, porque já havia um histórico relativo a recompras de carteiras nesse trâmite, nesse período aí que o senhor fala, da intensificação dos negócios, né, que foi 2024, enfim, segundo semestre de 2024, já tinha havido essa questão de uma recompra de uma carteira muito menor, né? E aí, em seguida, veio a questão da Tirreno, que foi substituída de uma maneira que, ao menos, o Banco Central não conseguiu identificar o valor real dos ativos pelos quais houve a substituição. Vou deixar o senhor falar. O senhor continuaria negócios com essa instituição financeira se o senhor fosse o BRB? Se o senhor já tivesse passado uma série de... Master, sem dúvida nenhuma. O Banco Master só trouxe resultado para o BRB, resultados históricos. Todos os negócios que a gente fez. A recompra de carteira não é algo fora do comum. O que foi fora do comum foi o volume dessa recompra que teve que ser feito para desfazer toda uma operação em função do momento que a gente estava vivendo ali também da fusão paralela, porque existia toda a mídia em cima. Porque senão a gente teria feito com o tempo e talvez teria ficado com parte dessa carteira. Ali existia uma pressão entre os negócios das duas instituições que atrapalhou um pouco também. Mas o Master fez negócio com outras instituições financeiras e recompra é usual, sempre existiu com essas outras instituições, na maior boa-fé e sempre primando por essa questão. Quando existia algum vício, alguma coisa, a gente sempre trocava na própria originação nossa. A diferença sempre é que isso era um percentual pequeno, e nesse caso acabou se tornando a operação inteira. O senhor considera que o volume dessas operações e a velocidade também que elas aconteceram muito, tiveram uma correlação direta com a vontade do BRB em adquirir o banco do senhor? Eu acho que os negócios... Foi facilitado? Eu acho que o negócio da aquisição do BRB, do Master, ele aconteceu por conta das negociações de ativos que a gente vinha fazendo e que estavam dando resultado, e, obviamente, naquele momento ali, no início de 2025, após ter sido discutido a 6 mãos com o Banco Central, a aquisição do BRB, a aquisição do Master por parte do BRB. Quando a gente ingressa ali em 28 de março com o pedido, não era novidade para o Banco Central. Todo o Banco Central já sabia e tinha participado da solução, porque era uma solução de mercado pelas questões que eu falei no início da minha fala, pelas pressões que a gente estava sofrendo regulatórias e mercadológicas. Então, o Banco Master tinha excelentes ativos, excelente originação, e o BRB tinha um tipo de captação que era diferente, mais barato que o do Banco Master, e a junção ali, ela criaria um banco muito mais rentável, melhor e maior. Então, essa interseção e intensificação de negócio, obviamente, aconteceu por conta disso também, que estava acontecendo em paralelo. Certo. Então, o senhor, né, obviamente, reconhece que existe toda uma facilitação desse negócio, do negócio dessa monta, em razão desse interesse de compra. Não acho que houve facilitação nenhuma, ao contrário, né, as carteiras oferecidas sempre ao BRB passavam pelo compliance deles, passavam por um crivo de crédito deles, tanto que dos nossos ativos, ainda que os nossos próprios auditados do Banco... Eu não considero que houve uma sinergia para que fossem aprovadas as compras, então? Zero, nenhuma. Passou pelo crivo normal e os filtros normais dele, tanto que do que era oferecido ao BRB sempre voltava com uma aceitação de parte. Então, eles sempre tiveram
um crivo próprio deles lá também com isso, e, pelo contrário, ainda que a gente tivesse em projeto, em trâmite de um negócio societário, eu e o presidente do BRB, o Paulo Henrique, a gente teve diversas discussões à época sobre essa questão de ativo, ele defendendo a instituição dele e eu defendendo o Banco Master. Certo. A gente está num caso midiático, né? Toda hora, assim, acho que é o caso do Brasil. Então, o tempo todo notícias. E muito se comenta sobre as relações do senhor, as influências. O senhor tem as melhores bancas. Isso é muito comentado. E uma pergunta, né, que eu acho que precisa ser feita para o senhor é se, em algum momento, algum dos seus amigos políticos procurou viabilizar esse negócio, se o senhor teve contato com o governador de Brasília, se o senhor poderia fazer algum comentário relativo a isso. Eu queria só dizer o seguinte, se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso, estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. Segundo, o negócio com o BRB ele foi construído tecnicamente dentro do Banco Central, como eu disse anteriormente. E aí fica a frustração minha, porque não era para a gente estar aqui nessa sala e com essa exposição toda para um país, porque o prejuízo, no final, não foi só meu, foi do sistema financeiro. Até o dia 17 de novembro, todos os investidores do Banco Master estavam recebendo em dia. Fundo de pensão, clientes, pessoa física, todo mundo estava recebendo em dia, com muito custo, porque eu estava sofrendo uma pressão, já não era de hoje, já era de muito tempo. Mas, heroicamente, inclusive, a gente foi porque os nossos ativos eram bons, contra tudo que disseram desde o início, a gente conseguiu ceder ativos próprios, ativos do banco, conseguimos honrar todos os compromissos até aquele dia, que teria tido a oportunidade de ter um desfecho muito favorável. Então, não teve facilitação política. Eu tive com o governador, sim, algumas vezes, porque ele era controlador indireto, mas não teve nenhum tipo de questão tratada, nesse caso do BRB, que não fosse técnica. Talvez, no Brasil, se não fosse assim, eu não estava aqui e teria dado certo, né? Acho que a conclusão desse negócio é a maior prova disso, como foi o desfecho. Sim. Então, o senhor nega qualquer tipo de pedido a outras autoridades, parlamentares, secretários de Estado, diretores de órgãos públicos, o Banco Central etc., tem discricionariedade, né? Tanto tem discricionariedade que uma diretoria conseguiu criar esse alvoroço todo. Foi a diretoria de organização financeira, porque a própria diretoria de fiscalização tinha interesse em criar uma solução de mercado até um determinado momento e evitar esse caos que está se instaurado aí no país por conta disso. Então, o senhor reconhece que havia, de certa forma, uma crise de liquidez na instituição financeira do senhor. Existia uma crise, não era de hoje, mas o Banco Master sempre foi solvente, sempre teve muito mais ativo que passivo e sempre honrou todos os compromissos até o dia 17 de novembro. E essa crise de liquidez, há de se ressaltar, e está no próprio relatório do Banco Central, foi criada por duas coisas, por mudança de regulação, com a pressão dos grandes bancos, que mudaram por duas vezes a regra do FGC, porque o mercado se julga dono ali do fundo que é criado justamente para criar competição no mercado. Essa mudança pressionou a captação do banco, porque todo o plano de negócio, desde 2018, que a gente entregou para o Banco Central, ele era baseado no FGC. O plano de negócio do Banco Master era 100% baseado no FGC, e não havia nada de errado nisso, essa era a regra do jogo. E após a gente começar a crescer, muda-se a regra do jogo. Quando muda-se a regra do jogo, a gente precisa se adequar, a gente vai para outros meios de captação, e aí inicia-se uma campanha contrária reputacional contra o banco, que já foi várias vezes provada que não é realidade, né, pelos mesmos veículos de mídia que são de propriedade de concorrentes. Essa é a grande realidade. E o objetivo meu, ao longo de todo esse prazo, doutor, eu estou contando isso aqui, nunca foi me fazer de vítima. Eu entrei no mercado, concentrado, sabia quem eram os donos do mercado. Agora, desde o primeiro momento que existia essa pressão de liquidez, em todo momento eu fui no Banco Central quase que diuturnamente para criar soluções e evitar um prejuízo para o mercado. Não era só para mim. Eu não queria deixar... Eu tenho 42 anos de idade e eu não queria que tivesse acontecido isso. E, na verdade, eu tinha arrumado uma solução para evitar isso.
Porque, independente de transações, de questões, o banco tinha centenas de milhares de transações por dia. Obviamente, essa que era uma muito relevante, essa que a gente está tratando da Tirreno. Independente de questões, acho que a proteção do sistema financeiro deveria ter sido a questão primordial. E era o que eu estava fazendo. Eu sentava com concorrentes, tentei fazer negócio com concorrentes, sentei com investidores estrangeiros. No negócio do BRB, existia uma gincana propiciada pelo Departamento de Organização Financeira, que a gente foi se adequando a todos os pedidos, acreditando que aquele negócio daria certo. Muda o negócio, diminui a transação. Você precisa sair, que a gente não te quer, eu saio. Você precisa sair do conselho, eu saio. Você precisa não ser controlador, eu não sou controlador. Você precisa vender ativos para um outro banco aí, eu vendo com deságio. Eu fiz tudo que precisava para evitar isso. E aí, minha surpresa é que, mesmo tendo sido feito tudo, na hora que eu encontro a solução final, o que é muito curioso, no dia 17, porque o que está se acontecendo de prejuízo e toda essa exposição poderia ter sido evitado. Não que não tivesse investigar, acho que essa investigação ela é pertinente, é um negócio grande, de volume grande, acho que tem total pertinência a investigação. O que não precisava é ter cumprido um papel de eu ter passado o que eu passei e que estou passando com a minha família, e os investidores do banco também. Agora você chegou num ponto da prisão e existem algumas perguntas relativas à reunião que o senhor fez no dia 17, que foi o dia que foi efetivada a prisão do senhor. E aí um outro tópico também que se comenta, o senhor falou, eu não quis interrompê-lo, de como é que se fala? Da narrativa, controle de narrativa por grandes bancos. Outra questão que também se comenta sobre o senhor é que o senhor também teria controle de narrativas, o senhor teria acesso a informações privilegiadas. O senhor considera isso verdadeiro ou falso? Considero falso. Na verdade, eu fiquei sabendo, e ainda hoje fico sabendo de muitas coisas pela mídia. A própria careação hoje, eu fiquei sabendo muito do que iria acontecer pela mídia. E muitas informações, surpreendentemente, das coisas que aconteceram comigo, também fiquei sabendo pela mídia. Esse próprio negócio. Essa própria operação, que era lá da 10ª Vara, a gente, assim como diversos outros inquéritos que eu sabia que estavam se abrindo contra o banco, nessa tentativa, não só pela exposição de mídia, eu acho que a exposição da mídia também pelo negócio com o BRB, obviamente, gera interesse legítimo de autoridades para poder investigar, isso é natural, mas também outras proporcionadas para poder criar ataques contra o banco. Então, assim como essa, diversas outras a gente tinha mapeado pela própria mídia, que soltava, ou algum repórter que vinha perguntar, É que aconteceu uma coincidência que, no dia da prisão do senhor, o advogado do senhor protocolou uma petição na vara correta. Né? Na vara correta, ele protocola um pedido ao juiz. Feito isso diversas vezes em outros locais, assim que saiu uma matéria. E aí, por isso, o senhor, de algum modo, teve essa informação da vara, onde estava correndo o processo do senhor? Tive, saiu uma notícia disso. Teve repórteres ligando a gente já sabia, na verdade, lá atrás, quando foi feito o negócio do BRB, e aí até está o meu advogado aqui que se lembra, quando teve o negócio do BRB, que teve aquela exposição, já se sabia, porque tinha sido anunciado na mídia, que existia um processo ou um inquérito para apurar a compra do BRB e o Master. Então, acho que você mesmo foi no próprio Código, teve reuniões, foi atrás para entender, nos disponibilizar, como a gente fazia em vários dos inquéritos. O senhor já teve acesso a algum documento de natureza sigilosa? Não me recordo, acredito que não. Não sei que tenha sido algum repórter, alguém que tenha me passado, mas que eu não me recordo. Certo. O que foi tratado na reunião do dia 17 de novembro de 2025, no Banco Central, que é o documento que o senhor utilizou, né, para afastar a questão de fuga, da hipótese de fuga? O senhor lembra? A questão de fuga, ela desculpa, uma questão completamente fora de contexto, né? Uma fuga de alguém que avisa a Polícia Federal, acho que na quinta-feira. Eu já tinha viajado uma semana antes para tratar com os mesmos investidores, amplamente divulgado, já não foi só na reunião do dia 17, né? Já existia um planejamento do que aconteceu
ali em Dubai, que já era anterior, que era justamente o que estava se anunciando ali em definitivo no dia 17, porque na semana anterior eu já tinha anunciado ao Banco Central que a gente faria na semana seguinte, na quarta-feira da semana anterior. Falei, olha, eu tinha voltado de Dubai e dos Emirados Árabes, eu tinha voltado, foi quando a gente organizou finalmente como que seria a transação, eu tinha voltado uma semana antes, eu estava lá, na semana anterior. Na quarta, eu aviso o Banco Central, ainda sem detalhes, porque a gente estava discutindo a parte contratual, e aviso que na outra semana a gente faria o anúncio de como que seria a venda de cada instituição. Só avisa, o senhor comunica, então, esse assunto ao diretor de fiscalização, que é o... Eu aviso na semana anterior que a gente conseguiu fazer uma transação que estava dentro do plano de solução que a gente já tinha apresentado, após a negativa do BRB, após tudo que a gente tinha passado, a gente conseguiu arrumar uma outra solução para não dar prejuízo no mercado. Eu me desdobro. Eu fui 4 vezes a Dubai no ano para poder tratar com esses mesmos investidores e com outros que acabaram aparecendo. Eu aviso na semana anterior que... O negócio já estava concluído quando o senhor decidiu viajar? E nessa semana específica estava concluído, faltava assinaturas, né? Então, a primeira assinatura aconteceu na segunda-feira, que foi a da Fictor. No dia seguinte, iria acontecer a venda do Will Bank para o fundo Mubadala, que é um fundo internacionalmente conhecido. A gente estava com o contrato pronto, seria assinado no dia 18 pela manhã. E nos outros 3 próximos dias, a gente ia assinar a venda do banco de investimento e a entrada dos investidores estrangeiros junto com a Fictor na compra do banco. Ou seja, era um desfecho de final feliz para o sistema financeiro, não era só para mim, que foi, infelizmente, interrompido pela operação. Agora, eu acho que é o bloco final aqui das perguntas. Com relação ao destino dos recursos, né, de todo esse dinheiro, porque a liquidez, o senhor recebeu o dinheiro do banco, né? O senhor recebeu o dinheiro do BRB e trocou por ativos, que o BRB, inclusive, está recebendo, ele está respondendo uma medida prudencial relativa ao valor real desses ativos que foram recebidos por conta desse dinheiro, né? Bom, primeiro, a senhora já citou 2 vezes essa questão dos ativos. Os ativos que foram cedidos para o BRB ao final são ativos auditados dentro do portfólio do Banco Master, que, como eu disse no começo, é diuturnamente auditado pelo Banco Central. E a gente vendeu alguns deles, inclusive, com deságio, dando vantagem para o BRB. Naquele momento, a gente acreditava que, ao final, seria ainda concluída a transação da fusão. O dinheiro de uma instituição financeira ele não é fungível. Você tem um caixa, que é a conta reserva central. Então, nesse período, por exemplo, do BRB, eu mesmo aportei quase 6 bilhões de reais de vendas de ativos para poder arcar com os compromissos do banco, resgate de clientes, etc. E isso aí não é só o Banco Master. Todos os bancos funcionam assim. Você pegar um grande banco, e você tem as contas que são contas ali virtuais cadastradas e você tem o caixa reserva. Geralmente o banco não tem a disponibilidade do caixa de 100% de todas as contas ali, porque ele aloca em diversos ativos e essa é a gestão de risco e de liquidez que cada instituição faz. Então o recurso que veio ali da conta escrow, ele ficou nas atividades normais da conta reserva do banco, como qualquer instituição financeira faz. Dentre as instituições que foram liquidadas do Banco Master, escapou o Will Bank, não é isso? Ele não foi liquidado. Esses ativos do Will Bank são ativos semelhantes ao que o senhor havia cedido para o BRB. Por que não houve uma substituição pelos ativos do Will Bank, já que aparentemente são bons ativos? Acho que houve também, dentro do portfólio ali que a gente cedeu para o BRB, a gente fez um mix. Vamos lembrar que, na época que a gente devolve o dinheiro para o BRB e ele compra outros ativos, o BRB estava interessado em assumir o Master, ou seja, já tinha avaliado todos os ativos do Master e tinha interesse em adquirir o Master. Fez auditoria, passou em todas as esferas ali do BRB. Então, a gente fez um mix dos ativos que já existiam dentro do próprio banco. Não houve em nenhum momento meu, pelo contrário. E aí, acho que pode ser perguntado ao presidente do BRB. Em todo momento, do início ao fim dessa transação,
Eu não me furtei a resolver o tema da melhor maneira possível e sem criar prejuízo nenhum para o BRB, tanto que não criou. Na verdade, é que, por exemplo, a natureza, e aí isso daí também eu não vou saber explicar, mas o que eu já, né, o que a gente estudou é que a natureza são diversas, né? Uma carteira, quando você compra uma carteira de crédito